No passado, perguntei se ele ministraria a mensagem para nós no domingo. Mas aí ele disse, pastor, no domingo eu estou um pouquinho arrochado. Falei, então na sexta. Não, então está fechado. Só que eu não confirmei com ele, Não sei se ele vai esquecer. Mas eu vi que ele é um menino de compromisso, de responsabilidade. Apresente ele desde as 7 horas da noite. Tá bem? Ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai colocar uma palavra no coração dele. Amém? Feche seus olhos e cubra a cabeça. Senhor, meu Deus, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Nós muitas vezes erramos demais, ó Deus. Pecamos muito. Mas nós reconhecemos que o Senhor é poderoso. O Senhor tem cuidado de nós, com muita carinho. Eu só queria pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Usa o teu servo para estar ministrando, que possa falar aos nossos corações. Que nós possamos ser cada dia melhores, ó Deus. Não permita que nós nos afastamos dos nossos princípios, dos princípios da tua palavra, que nós nos afastamos dos teus caminhos. Eu queria pedir ao Senhor que abençoe cada um que está nessa noite, que saiu das suas zonas de conforto para estar aqui cultuando o Senhor, e que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. É tudo que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Coloca dois dinados que estranho para mim, por favor, para nós louvar com vocês. Dois dinados cristãos. Ajuda lá, Gabriel. Vai lá, rapaz. Carregado. Passaram por massa de remédio. Isso, quarta-feira. Foi hoje que passaram só por massa de remédio. Aí a gente enchendo um pouco da gente de medicamento. Aí a gente experimentou o corpo da gente mexer de medicamento. Difícil, cara. Em nome de Jesus, eu quero morrer com esse corpo. Eu não quero permanecer nele. Quero ser transformado no corpo incorruptível. Põe aquele nesse lado, não tem mais no plano dele.
quer ver a oração 577. Viu? Ó. Viu? Olha cá. Cá. Isso. Deus.
do Senhor que veio a Jeremias dizendo-te: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode se sentar. Irmão, quando a gente olha para essa palavra de Jeremias, escrevendo no capítulo 18, logo em seguida vocês vão ver um livro chamado Lamentações de Jeremias, porque Jeremias é conhecido como profeta chorão, né? Ele vivia chorando porque o chamado de Jeremias era um chamado árduo, né? Ele foi perseguido, prova mais prova, mas Deus vem falar com ele através do capítulo 18. Deus chama Jeremias e fala: ei, levanta. E quando a gente olha para a palavra levanta, a gente entende ou a pessoa está sentada ou a pessoa está deitada. E de certa forma, quando eu olho para a palavra de Jeremias capítulo 18, eu vejo que Jeremias estava triste, Jeremias estava cabisbaixo, Jeremias estava sem perspectiva de vida. Foi nesse exato momento que Deus ele intervém e chama Jeremias e fala: ei, Jeremias, levanta-te. E agora Jeremias levanta. E agora Deus vira para Jeremias e fala o seguinte: ei, desce na casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para nós, para mim e para você nessa noite: se Deus chamou Jeremias, levanta-te e desce, por que Deus manda Jeremias descer na casa do oleiro para falar com ele, se Deus já estava ali na hora? Você já parou para prestar atenção? Por que Deus manda descer? Se é um de nós levantaríamos para Deus e falar: ué, Deus, nós já estamos aqui, fala aqui mesmo. Só que Deus queria mostrar para ele, na prática, como é o homem na mão de Deus. Deus leva ele para uma olaria. Quem que já foi numa olaria? De tijolo você já foi, mas de vaso não, né? O barro ele é colocado na roda do oleiro, e ali tem um pedalzinho, né? Ele vai rodando, e a roda vai girando, e ele vai dando forma ao vaso, vai moldando o vaso, né? E ali Jeremias foca o olho, porque nesse momento Deus fala o seguinte: olha, foca a visão ali no oleiro. E Jeremias está olhando para o oleiro. E eu não sei se Deus permite a situação, e com certeza Deus permitiu a situação. O oleiro ele errou na hora de apertar o vaso um pouquinho. E na hora que ele apertou o vaso um pouquinho, a Bíblia fala que o vaso se desfez. Aí dá a entender que Jeremias fica desabençoado nesse momento. Olha lá, até o vaso se desfez. Para conjecturar melhor, eu quero que você entenda. Deus fala o seguinte: foca de novo a visão, olha lá. E agora o oleiro ele pega aquele vaso que se desfez, coloca ele ali de novo e começa a dar uma forma. E faz um vaso muito melhor do que o primeiro. E agora Deus pergunta para Jeremias: o que você está vendo? Será que Deus não estava vendo o que Jeremias estava vendo? Estava. Mas Deus queria ouvir da boca dele o que ele estava vendo. Porque Deus daria para ele a resposta através daquilo que ele estava falando para Deus. E Deus, ele fala o seguinte: olha, eu vejo o vaso na mão do oleiro, que o vaso estava perfeito, mas que o vaso se desfez. E Deus vira e fala o
vós, ó casa de Israel, na minha mão. Eu faço de vocês da forma que eu bem quiser e do jeito que eu quiser. Para você entender melhor, você pode ter entrado de triste, com o coração amargurado, sem perspectiva de vida, mas Deus me traz aqui nesta noite para trazer uma palavra para você. Você é vaso na mão do oleiro. E hoje à tarde eu estava pensando comigo, sozinho lá na roça, quietinho lá, estava pensando comigo. Às vezes a gente murmura no decorrer do dia, né? Questiona, e o dia é tão difícil às vezes para iniciar, e o decorrer do dia é tão difícil. Mas eu estava pensando comigo, quando chega a tarde, a gente pode dizer: Deus, o dia que era difícil acabou, passou. E se Deus ele fala que nós somos vasos na mão dele, ele pode fazer nós passar por situações difíceis, sim ou não? E para que ele faz nós passar por situações difíceis, irmãos? Oi? Não é oi. Eu quero claro. Por que Deus permite nós passar por situações difíceis? Para ensinar? Só para ensinar? Orar. Deus pega um vaso, ser dependente. Você viu que o vaso estava perfeito na mão do oleiro, e a Bíblia diz que ele se desfez. Ou seja, tudo estava bem na vida da senhora, mas a senhora se desfez na mão do oleiro. Mas o que acontece logo em seguida? A Bíblia diz: Deus fez uma Marlene melhor do que uma Marlene anterior. Porque a Bíblia vai dizer que a glória da segunda casa será pior do que a da primeira. Não é pior, não? É melhor? Por que às vezes a gente morre? Se às vezes a gente está lá no fundo do poço, Deus tira nós de lá, e quando nós estamos bem, nós estamos murmurando aí. Eu quero que você pense nessa noite. Deixa Deus no controle da sua vida. Ser vaso não é fácil, é fácil. Mas você pode olhar. Isso aqui é um vaso, tá? É um vaso meio estranho, mas é um vaso. Ali é um vaso. Eu só não sei por que esse vaso ele não está escondido atrás da mesa. Porque o vaso ele é lugar de destaque. Ninguém vai lá na loja de vaso comprar um vaso bonito para colocar atrás da porta. Você já parou para prestar atenção nisso? O vaso ele é para lugar de destaque. Você compra um vaso, você quer colocar ele na entrada, para que todo mundo chegue e fale: nossa, que vaso bonito. No centro, né? Quer fazer um arranjo, você coloca no centro para todo mundo ver. E é isso que Deus está falando de nós. Que você é vaso de destaque. Porque outrora você era aquele vaso que ficava no início. Se eu fosse pegar aqui para dizer para vocês o processo desde o início do vaso até ele chegar ao vaso de destaque, você ia falar: pastor, mas dói. É doloroso. Porque aqui eu posso dizer que entre nós aqui, que ninguém aqui gosta de ser pisado. Gosta? Alguém aqui gosta de ser pisado? Mas para ser vaso tem que ser pisado. Tomar banho, todo mundo gosta de tomar banho, claro, né? Ninguém mora nos Estados Unidos, né? É, os perfumes, né? Mas até chegar ao ponto de vaso, escolhe a melhor matéria-prima, primeira, para tirar aquelas impurezas, tirar mato, pedra, aí joga água, começa a pisar o mato, até ele dar aquela liga. Depois que ele dá a liga, ele vai para a roda do oleiro. Ali ele é montado, bonitinho. Aí você fala assim: tá pronto. Não. Agora leva ele para o sol. Ele vai ficar no sol ali um determinado tempo.
para ele ficar no ponto de ir para o forno, ser aquecido a uma determinada temperatura. Depois ele sai de lá, eles pegam ele com a lixa, vai lixando para tirar ainda algumas impurezas que ficou. Aí você fala, lixou, está pronto. Não, agora vem a camada de verniz, típica, preparação. Aí quando você fala o seguinte, o vaso está pronto. Quando você olha para esse vaso, olha aqui. O que se destaca nesse vaso? As flores, né? Você não tem vaso bonito para colocar coisa feia, não. Você só tem vaso bonito para colocar coisas boas. Esse aí eu queria receber. Destacava muito, né? Vaso por volta de 50, né? Era funcionando, né? Assim, ó. Era flores aí, ó. Fizeram uma flor. Vocês sabem que Deus ele valoriza lá. Esse processo pode levar a nós. Mas quando Deus entra, que é a rosa de Salomão, entra dentro desse vaso, a casa fica perfumada. Quem aqui já viu rosa de Salomão? Eu dei para minha ex-esposa uma vez um buquê de rosa de Salomão. Você punha aquele em cima da mesa da sala. É a mesma coisa. A rosa tem a rosa de Salomão e a Bíblia diz que Jesus é o lírio dos vasos. Eu dei para ela o lírio dos vasos. Quando você põe o lírio limpo em cima da mesa, aquele exala um perfume dentro de casa, faz um aroma extraordinário. Mas ele é o seguinte: ele dura pouco, ele morre. E só fica um inhaminho na terra. Um inhame, uma batata de inhame. Daí um ano, aquele inhame, ele dá o lírio novamente. E fica as flores lindas e perfumadas. Só uma vez por ano. Uma vez por ano. E a Bíblia diz que Jesus é o lírio dos vasos, a rosa de Salomão. Às vezes você olha para dentro de você e fala o seguinte: estou morto. Jesus me abandonou. Não, ele está ali. No tempo oportuno, ele ressurge. E você vai exalar o perfume agradável. Amém? Estuda sobre isso lá em Jeremias capítulo 18. Você vê a história de Jeremias lá no capítulo 1, né? Deus vai falar o seguinte: chama Jeremias e fala: olha, eu te escolhi, te santifiquei, a nação te dei por herança. Aonde eu mandava você abrir a boca, você vai abrir e dizer, e ele vai dizer: Senhor, eu sou capaz. A maioria dos homens, se você olha na luz da Bíblia, todos eles quando são chamados, ele fala o seguinte: eu não sou capacitado. E às vezes quando eu olho para a igreja, eu vejo muita gente falando o seguinte: pastor, mas eu não tenho capacidade para ir. Irmão, se Jesus chama precisasse de pessoas capacitadas, ele não capacitaria. Jesus chama pessoas incapacitadas porque ele quer capacitar a cada um. Amém? Eu queria dar uma oportunidade essa noite, nós temos um parente, mas é que o Espírito Senhor considera essa noite, amém? A igreja continua em espírito de adoração, amém? Aleluia! Não sei se eu estava bem gripado, não estou. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Estou bastante gripado, né? Consigo bastante, mas pela graça de Deus estamos aqui, né? Irmãos, é muito maravilhoso estar na presença desse Deus. Eu quero dizer para os irmãos que lutas, provações, vem, o pastor acabou de dizer que é necessário que nós sejamos quebrados e feitos de novo. Mas tem um versículo da palavra de Deus que está na minha mente, no meu coração, que diz assim: buscai o Senhor
invocar enquanto está perto. Porque vai chegar os dias, os dias que não vamos encontrar mais essa palavra. Não vamos mais encontrar esse Jesus. Aqui na face da terra, a palavra de Deus vai ser tomada e rapidamente vai haver um arrebatamento e tudo vai se acabar. Entendeu? Tem uma coisa que está escrito em Apocalipse, me parece Apocalipse, que vai ter a primeira ressurreição e a segunda. Vai ter a primeira para os que são salvos e a segunda para aqueles que ficaram tudo de coração para ver se converte, né? Deus vai fazer, colocar aí em prova para ver se o homem amolece o coração. Mas a palavra de Deus diz que quando chegar esse dia, nós não vamos mais encontrar a palavra de Deus na face da terra. Então por isso que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Eu agradeço por oportunidade em nome de Deus. Isso é uma coisa aqui muito importante. E nos últimos dias, as igrejas têm deixado de falar sobre isso, que é um arrebatamento da igreja. Hoje, a gente até tem que ser crente, né? Vem da igreja quando quer, canta quando quer, prega quando quer. Se você ficar emburrado com o pastor, você vai embora, vai para outro ministério. Ser crente quando você quer. Mas ainda existe o Espírito Santo que nos convence, né? Certa sua vida, você está errado. Mas vai chegar um dia, como diz o nosso irmão Valente aqui, o primeiro arrebatamento da igreja será, ó, vai embora. Aí eu vou olhar para a irmã, eu vou olhar para ela e diz: a irmã nos dias, eu fiquei. Por que eu fiquei? Porque eu não era convertido. Ah, mas o senhor era pastor? Eu estava na frente da igreja. Ela foi e eu fiquei. Só que agora vai ser mais difícil. Porque o que convence o homem do pecado é o quê? O Espírito Santo. Ele será arrancado na terra. E agora será mais difícil. Se com o Espírito Santo já é difícil a gente ter uma vida de intimidade com Deus, você imagina sem Ele. Agora uma pergunta que não quer calar. Você não precisa responder se você não se sentir envergonhado. Você quer ir a primeira leva ou a segunda leva? Primeira, né? Então se prepara. Como diz lá o livro de Apocalipse, é pesado. Você já pensou? Se com vontade de morrer não tem jeito, porque a morte já foi tirada também? Você pode pular de prédio de 10, 20, 30, 50 andares. Eu vou morrer, vai nada. Você vai viver e você saber o que é o sofrimento. Vocês querem isso? Então vocês se preparam, porque o céu, né? O céu, a Bíblia diz que o céu é para pouco. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por que o céu é para pouco, irmão Mil? Já que Mil? Mas hoje eu estou aqui para aprender. Por que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Por causa do pecado. Porque aquele que peca e confessa alcança a misericórdia. Mas às vezes aquela aparência de crente fala mais alto do que o próprio conhecimento que é pecador. É isso, irmão. Às vezes Deus chama muitos. Mas às vezes tem poucos que querem estar no céu. Seria a Deus também, seria a Deus verdade. Não adianta. Às vezes a gente olha para a igreja lotada e fala: não,
que igreja cheia! E às vezes a gente, o arrebatamento da igreja vai se surpreender. Você já pensou numa igreja com 1000 membros? É porque também uns não suportam a aprovação. Né? Ah, não para de igreja. Até para. Outros é porque não quer compromisso. Aquele que não quer compromisso com a obra de Deus. É Deus não força. Ele não quer Deus. É. Ele até fica dentro da igreja parecendo forçado, né? Aí eu vou porque o pastor vai ter que me ver lá, né? Ele não quer o céu, né? E lá fora, como é que faz? E eu fico olhando essa geração de faculdade, esses crentes, meia boca, né? Chamado meia boca, né, irmão? Vocês vão para a faculdade sozinho, tá lá, né? Não sei, eu não estou falando porque a faculdade seria muito excelente. Você olha assim, às vezes você até fica surpreso. Só que um dia você entrar na igreja e fala, pai, quanto tempo você é crente? Você aceitou Jesus quando? Ih, desde quando eu nasci. Olha, pela faculdade não parece ser crente, não. Lá na escola não parece ser crente, não. Lá no trabalho não parece ser crente, não. Porque vocês quiserem, Deus não está preocupado. Eu falo isso sem medo de errar. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com qualidade. E eu posso provar isso biblicamente. Vocês querem que eu prove? Ou vocês mesmo provam? Prova para mim. Prova, Tiago Milhão. Que Jesus não está, Deus não está preocupado com quantidade, mas está preocupado com qualidade. Aquele se ama ele em espírito de verdade tem qualidade. Tá, mas eu quero que prova na Bíblia. Vocês lembram não? Quem lembra? Vamos? Alguém lembra? Vocês lembram quando Deus chamou Gideão? Vocês lembram? Deus chamou quando? 32 mil? É mais de 30 mil. 32 mil. Aí Deus foi abatendo. Separa daqui, separa dali, separa de lá. 32 mil, se for olhar, é quantidade. Mas no fim sobrou só 300, que era a qualidade. De homens preparados. Homens que queriam entrar na guerra. Agora eu pergunto, desses 300 homens, quantos entrou para guerrear? Entrou e guerreou. Quantos entrou? Os 300? Não, Os 300. os 300? Não. Nenhum guerreou. Porque Deus Ah, ganhou. Deus guerreou por eles. Deus selecionou os 300 melhores e falou o seguinte: agora descansa, porque quem entra na guerra sou eu. Ou seja, irmão, às vezes Deus prepara nós, fala o seguinte: você quer? Eu quero. Está preparado? Estou preparado. Agora você descansa que eu vou guerrear por você. Você descansa. Amém? Mas guarda. Isso é bom. Não ia dar. Vamos lá, Jair. Quem tem oportunidade? Está ministrando a água mesmo? Mas eu estou falando de antibiótico, né? Eu acho que você está dando. Tá. Gostaria que os irmãos prestassem na Bíblia em Marcos, capítulo 1,
Joel esses dias atrás, ele estava meio bem assim, ainda está indo, né? Assim, coisa, mas está recuperando, graças a Deus. Ele veio passando de problema de saúde e a Providência essa semana levou ele para consultar. E aí a doutora lá falou que ele estava assim, bem, situação bem de risco, sabe? Por causa da. Ele estava bem desnutrido. Aí eu em casa sentado no sofá, e no momento o Providência tinha ido pro banheiro. Aí eu fiquei sozinho, aqui tomar banho, eu fiquei sozinho na sala. Aí eu penso, angustiado, pensando. Aí, irmãos, eu não aguentei não. Eu fiquei preocupado. Eu não vou mentir para os irmãos não, cheguei a chorar. Entendeu? Porque a recuperação de uma criança, que coisa bem fraca, ele já é miudinho. Quem conhece ele sabe, ele é miudinho mesmo. Mas eu fiquei preocupado, meu Deus, o que está acontecendo? Ele já estava, porque estava começando a ficar ruim de apetite. E se as coisas não comiam. Aí resolvi clamar a Deus, e eu tenho certeza também que a minha família, que eu também estava clamando. Eu não conseguia orar direito, mas eu chorei. Eu acho não, tenho certeza que talvez no dia a dia, às vezes a gente deixa um pouco a desejar, né, de buscar mais a Deus, mas é Deus que está presente em nossas vidas, gente. E aqui o caso desse leproso, ele simplesmente ele tinha a fé dele estava tanta que ele falou, se queres bem, pode me limpar, né? Então, Jesus viu a sinceridade dele, né? Ele automaticamente, né, curou ele, né? Porque pela fé. Então, irmão, de ontem para cá, Samuel já começou a alimentar. Não está assim 100% igual ele, né? Alimenta, mas Deus já está. Eu creio que Deus já fez a obra. Então, agora, em questão de tempo, ele está recuperando de novo, recuperar os filhinhos dele, né? Perdeu. Então, é bom demais servir a Deus e poder ter um verdadeiro, que você possa confiar realmente, saber que, além, não, nem sempre, às vezes, Ele vai atender os nossos clamores, mas é o único que nós podemos confiar, independente de fazer ou não. E Deus não nos impede, né? Ele não impede a gente passar por luta. Ele, muitas das vezes, como o pastor vai falar aqui, ele às vezes nos coloca na luta. Mas o importante é que ele não nos deixa sozinho, ele passa conosco. Então, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a Deus. Que os irmãos continuam orando por mim, pela minha família, por ele, principalmente que está em recuperação, né? Que os irmãos possam, quando for orar, lembrar de Samuel, que ele depende das nossas orações. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Samuel é uma bênção, né? Deus está cuidando dele com muito amor, com muito carinho, né? E esses dias eu percebi que ele está bem magrinho mesmo, né? Mas está bem magrinho mesmo, tá? Né? Consegui ver os costelinhas dele, né? Canetinha, essa fininha. Ele já é miudinho, né? Aí fica sem comer, aí acaba ficando bem franzininho mesmo, né? Ele conseguiu comer os peitinhos tudo, né? Graças a Deus. Tem que comer mesmo. Bota bala, doce, pão, chega sopa desse dia de abóbora, deixa eu ver, abóbora japonesa, bate os
com batata, inhame. Vamos erguer esse menino em nome de Jesus, né? Ah, eu não quero não. Deixa ele com fome, não dá nada. Não dá nada. Ah, eu quero pão. Não dá. A hora vai chegar e você, eu estou com fome. Aí você chega com o prato de comida e come. Come de lamber o prato, né? Mas graças a Deus, eu fiz isso que está trabalhando, né? As irmãs vão louvar o Senhor com corinho, com vinho, né? Enquanto elas louvam o Senhor. Quarta-feira, eu estava no monte. Eu já tinha praticamente terminado a oração. Aí eu lembrei dele. Aí eu fui lá, aí eu falei pro irmão menino, fui lá, lembrei de uma criança que agora vamos orar mais. Já tinha terminado e eu veio na mente para orar para ele. É isso aí, glória a Deus. E Deus está atento às orações que fez. Amém? Enquanto as irmãs louvam o Senhor, você trouxe a mesa de oferta e contribui para a obra de Jesus. Amém? Mais alicate na mão que é. Liga o microfone. Então troca o microfone. Troca o microfone. Quando o milagre eu pedi.
limite para nos abençoar, né? Tem mais valor, tem que cortar. Não, aí fala que não pode ligar. Então, você tem que lembrar de desligar aí, desligar aí primeiro aí. Por isso que ele deu esse contato. Assim que as irmãs terminarem de contar, ele tem que cortar esse barulho. Vamos colocar esse pé, irmão. Vamos agradecer ao Senhor pela vida dos ministros, dos ofertantes e também pela vida desse jovem adolescente, né, irmão? E vocês olham para esse menino desse jeito, ministrando a palavra de Deus. Vocês souberem, olha desse menino, desse garoto que eu tenho, irmão. Esse menino é uma bênção na mão de Deus, irmão. Ele é um milagre de Deus. Aleluia. Ele é um milagre na mão de Deus. E hoje, ele não só é um milagre, como ele é um instrumento na mão de Deus. Eu queria que você. Meu Deus, meu branco, o nome dele. Abraão. Posso esquecer, não. Pai da fé, né, irmão? Vamos orar pela vida dele, que ele continue sendo esse menino muito simpático, né? E ele prega a palavra de Deus. Tem um vasto conhecimento, não só na palavra de Deus, mas na área tecnológica também, né? Ele tem um canal do YouTube dele lá, né? Como é que chama o seu canal? Tecnoage. Vai na CZ, tem tudo que você quiser saber, lá tem. E se você não souber aqui, se não tiver lá não, coloca lá, apaga e busca e lança o canal lá depois. Amém? Quem puder dar uma oportunidade para ele também. Tecnoage ou Tecnovention, né? Feche seus olhos. Pai querido, Jesus amado, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos dizimistas, dos ofertantes. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Não somente para aqueles que contribuíram, mas também para aqueles que não tiveram condições de contribuir nessa noite. Que o Senhor possa abençoar poderosamente. Deus, eu quero colocar a vida do Abraão nas tuas mãos. Dizer milagres, Deus, é pouco sobre a vida desse menino. Tanto que o Senhor fez na vida dele e ele vem fazendo. Talvez lá no início, ó Deus, ninguém daria nada por ele, mas o Senhor depositou nele toda a confiança. O Senhor fez dele um vaso nas tuas mãos. E eu sei que ele será usado nesta noite para trazer uma palavra direcionada para as nossas vidas nesta noite. Usa ele conforme a tua vontade, meu querido. É o que nós te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor, amém? Amém. Em primeiro lugar, eu queria dizer que há um motivo de muita alegria estar aqui. Eu queria agradecer ao Renato pelo convite. Glória a Deus. E desde o início do culto, eu realmente fiquei impressionado com a igreja. E eu aprendi demais, assim, mesmo que seja só nesse culto. Mas um negócio que me chamou muita atenção, de verdade, é que a igreja realmente adora o Senhor. Mesmo que, como o Rosenaldo falou, é o que Deus realmente quer, Ele quer qualidade. E eu vejo que todos aqui são pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, que buscam o Senhor, que entregam realmente o culto de louvor, de gratidão, de adoração a Deus. E isso é algo que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãos, que se dizem servos do Senhor, mas que, como também já foi dito, lá fora vivem de outro jeito. E eu fico muito feliz de ver que existem pessoas sérias. E fico muito feliz pela vida do pastor Rosinaldo, que tem conduzido, tenho certeza, tem conduzido essa igreja no caminho do céu. Então, realmente foi algo que o Senhor tocou no meu coração, e que toda glória seja dada a Ele. Porque realmente é muito, muito bonito a gente ver uma igreja realmente firme nos dias de hoje. É que a gente tem tanta coisa, tanto problema, e tanta gente que acaba pregando um evangelho diferente do evangelho que fica realmente aqui na palavra do Senhor. Isso é um motivo de muita alegria. Muito obrigado.
Antes do texto, antes de a gente ler o texto, rapidinho, como o Azenaldo falou, eu não tenho muito costume de contar o meu testemunho, mas eu percebi realmente que essa é uma oportunidade, talvez nem todo mundo conhece, mas é uma história um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir, porque realmente o fato de eu estar aqui hoje é um milagre e eu agradeço a Deus por isso. Para quem não sabe, eu nasci prematuro, nasci de 6 meses. E quando eu nasci, meu corpo ainda não tinha se formado tudo, né? Então o pulmão ainda não tinha formado, o cérebro não tinha formado. Eu nasci com 600 gramas. E aí eu comecei a nascer aqui em Ipanema às 5 horas da tarde, só que aqui não tinha estrutura para eu poder nascer. Então aí a gente teve que correr, meus pais tiveram que correr para o hospital e conseguiram uma vaga, uma UTI, lá em Viçosa. Isso às 5 da tarde. E aí tiveram que levar minha mãe às pressas lá numa ambulância, correndo. Um monte de quebra-mola, estrada muito ruim, para a gente chegar a pico lá em Viçosa. E eu já tinha começado a nascer, e aí eles tiveram que dar uma série de remédios para minha mãe para eu não terminar de nascer, porque se eu terminasse de nascer, eu não ia conseguir sobreviver, porque meu pulmão não estava formado, então não tinha oxigênio também no cérebro. E aí, graças a Deus, conseguimos a vaga na UTI. Mas como eu também não tinha oxigênio, eu acabei tendo uma paralisia cerebral, porque não tinha oxigênio no cérebro, então não estava funcionando tudo direito. E além da paralisia cerebral, eu dei 25 paradas cardíacas. E além das 25 paradas cardíacas, também tive uma infecção generalizada no sangue, em todo o corpo, e aí tive que fazer transfusão de sangue lá na UTI, depois de alguns dias lá na UTI. E teve um dia que a minha mãe ligou para o meu pai, ela estava muito abalada, porque eu era muito pequenininho, estava com uma série de agulhas, um monte de coisa ali, culpado mesmo. E aí ela ligou para o meu pai muito triste, porque ela achou que eu não ia conseguir sobreviver, porque realmente a situação era muito difícil. E até então eles não tinham escolhido o meu nome, não tinham escolhido o nome para mim. E aí meu pai sempre foi um homem de muita fé. Ele pediu para colocar o nome de Abraão, que é o pai da fé, que foi um homem que teve muita fé. E ele falou assim: não, Leni, que é o nome da minha mãe, nosso filho vai sobreviver, em nome de Jesus. E ele teve fé, colocou o nome de Abraão, e para a glória de Deus, eu estou aqui. E depois de alguns meses de acompanhamento, o médico neurologista disse que a chance de sobrevivência, depois de uma paralisia cerebral, de 25 paradas cardíacas, de tudo que aconteceu, a chance de sobreviver era 1 em cada 100 milhões nessas condições. E graças a Deus, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido fiel. E eu queria só dizer que tudo isso é para a glória de Deus, mas que Deus continua sendo o mesmo. Então não importa se você está passando por uma situação difícil, se você tem alguma dificuldade, seja na saúde, no seu trabalho, na sua família, o que quer que seja, Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então se você precisa, Deus é capaz de fazer. Ele só precisa que a gente confie nele, e que a gente entregue a nossa vida, entregue o nosso coração, entregue a nossa vida, a nossa fé, e deposite tudo aos pés da cruz, tudo a Jesus, porque Ele é capaz de fazer tudo. E agora, já indo para o texto, assim que o culto começou, o Senhor confirmou a palavra. Obviamente eu tinha orado para entender o que o Senhor queria que trouxesse, mas aí, assim que cantou aquele hino lá, o exilado, foi exatamente sobre a palavra que o Senhor me deu, e eu fiquei muito feliz de saber realmente que o Senhor preparou essa palavra, e ao longo de todo o culto, todas as oportunidades, o Senhor também foi confirmando. O texto que eu vou ler, ele se encontra lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 13. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade
cidade e eles se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém. Esse texto aqui de Hebreus 11, talvez muitos de vocês vão conhecer como a galeria dos heróis da fé. E aí, ao longo de todo o capítulo, o escritor de Hebreus vai falar de vários e vários homens e mulheres que tiveram fé, que andaram com o Senhor, que foram consagrados ao Senhor, começando lá de Abraão, de Abel, e chegando até os últimos profetas do Antigo Testamento, Daniel, Jeremias, Isaías, Noé, Enoque. E aqui vai listar várias pessoas que realmente andaram com Deus, que foram heróis da fé. Só que todas essas pessoas do Antigo Testamento, eles não alcançaram a promessa de Jesus, que era o Messias, que era a esperança de todos eles. Que todos eles queriam ver o Messias, queriam ver o Salvador do mundo chegar. Mas eles morreram antes dessas promessas acontecerem. Eles morreram antes que Jesus viesse para salvar a humanidade. Mas mesmo assim eles tiveram fé. E vendo a promessa de longe, eles creram na promessa, eles abraçaram a promessa, como diz o texto. E aí logo depois, o texto vai nos dizer que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E o que o Senhor colocou no meu coração é que nós também somos estrangeiros e peregrinos na terra. Se você olhar essas duas palavras, primeiro estrangeiro e peregrino, o estrangeiro é aquele que não vem do lugar onde ele está. Se tivesse aqui um estrangeiro, alguém dos Estados Unidos, sei lá, alguém da África, aqui no Brasil, ele pode até estar aqui no Brasil, mas ele não é do Brasil. Ele não é um cidadão brasileiro. Ele não tem documento, ele não tem identidade do Brasil. Ele está morando aqui, mas ele não é daqui. Ou seja, ele é estranho, ele é estrangeiro. E a Bíblia nos diz que nós somos estrangeiros. Porque, embora a gente esteja aqui na terra, a gente não vai ficar aqui para sempre. Talvez se você viver muito tempo, se você viver muito bem, você vai viver 90 anos, talvez até 100 anos. Mas em algum momento todos nós vamos ter que partir aqui. Mesmo que você vive 100 anos, em algum momento sua vida vai chegar ao fim. Mas é aí que está. No versículo 14, o texto vai dizer que aqueles heróis da fé, eles buscavam uma pátria. Ou seja, foram várias pessoas que viveram em vários lugares diferentes, em vários momentos diferentes, com várias situações diferentes, tinham profissão diferente e viviam em contexto diferente. Alguns viviam em momentos de prosperidade, de fartura, o rei Davi, Abraão, Isaac, eram ricos, mas muitos viveram em momentos de dificuldades. Todos os profetas foram perseguidos, foram mortos. Muitos deles eram ricos, outros eram pobres, mas eles tinham em comum que todos buscavam o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, como por exemplo Abraão, que ele foi um estrangeiro, porque Deus pediu para ele sair da terra que ele morava, da família dele, para ir para a terra que Deus ia mostrar. E ele foi indo, saiu e foi indo de terra em terra, de lugar em lugar, porque Deus falou que ia dar toda aquela terra ali à semente dele, aos filhos dele. E aí ele tinha, naquela época, eles andavam pelo deserto, eles tinham várias barracas, tendas, e aí eles armavam a tenda, ficavam um tempo aqui, depois eles iam para outro lugar, armavam a tenda, ficavam um tempo ali, trabalhavam, criavam lá as criações de gado, criavam lá as plantações, e depois eles iam para outro lugar, plantavam, colocavam a tenda ali de novo, ficavam um tempo, e depois iam para outro lugar. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis, que Abraão morreu sem ver nada disso acontecer, e a única coisa que ele teve mesmo, a única propriedade que ele comprou foi um túmulo que ele comprou para que Sara pudesse ser enterrada. Ele estava lá num desses lugares onde ele parou, e aí, como Sara tinha morrido, ele teve que comprar um pedaço de terra para enterrar Sara. Mas isso foi a única coisa que ele conquistou, porque ele ficava saindo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Porque Deus queria que ele ficasse naquela região ali,
porque aquela região ele ia conquistar. Depois veio Isaac, veio Jacó, e eles fizeram a mesma coisa, eles iam de terra em terra, de lugar em lugar. E assim somos nós, porque mesmo que a gente esteja aqui agora em Ipanema, mesmo que a gente esteja aqui no Brasil, nós não somos daqui. A nossa morada está no céu, a nossa pátria está no céu. É como aquele hino disse, nós somos exilados, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos chamados cidadãos do céu. Porque Jesus nos deu o direito de morar no céu. Lembra quando ele estava falando com os discípulos, antes de ele ser morto, antes de ele ser crucificado, os discípulos tristes, muito abatidos, o coração quebrado, porque Jesus ia morrer. Mas aí Jesus falou, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou e vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar e vou buscar vocês para que onde que eu estiver, vocês estejam também. E essa é a grande esperança. E é isso que realmente importa. Porque nesse mundo aqui, todo mundo tem dificuldade. Né? Quem aqui não tem luta, né? Que você de primeiro levantar a mão. Todos nós temos dificuldades, todos temos luta. Mas como já foi dito aqui também, lá em Jeremias 18, o vaso precisa ser quebrado às vezes, precisa sofrer um pouquinho para a gente crescer, para a gente se tornar a pessoa que Deus quer que a gente se torne. Ou seja, as dificuldades fazem parte da vida, mas não é por causa das dificuldades que a gente deve parar. Essa esperança ela tem que nos mover, ela tem que nos levar para frente, ela tem que nos empurrar, porque a nossa esperança está no céu. A Bíblia diz que se a gente espera só nesse mundo, o apóstolo Paulo vai dizer que se a gente espera só nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos nós. Mas esse mundo passa. A Bíblia vai dizer que o mundo passa, as concupiscências do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Então, nós somos estrangeiros, porque nós não somos daqui. Nós estamos de passagem aqui. Nós vamos ficar um tempo aqui. Mas depois dessa caminhada aqui, de alguns anos, que passam tão rápido, nós temos uma pátria nos esperando lá no céu. Porque Jesus foi quem prometeu. Não foi um homem que prometeu, não foi um apóstolo que prometeu, mas o próprio Jesus disse que iria preparar o lugar para todos nós. E que nós sabemos que assim que nós fechamos os olhos aqui, nós temos a eternidade nos esperando. Mas é aí que está. Muitas vezes a gente acaba, por causa da correria do dia a dia, por causa das coisas que a gente tem que fazer, dos problemas que tem que resolver, ou das dificuldades, ou dos nossos compromissos, da família, do trabalho, etc. Às vezes a gente deixa essas coisas passarem e a gente esquece disso. E é por isso que Deus, creio eu, tem trazido essa palavra ao nosso coração, para a gente lembrar realmente dessa esperança, daquilo que realmente importa, que nós somos estrangeiros aqui na terra, que nós somos de passagem aqui, que esse não é o nosso lugar para ficar, mas que a nossa terra, a nossa pátria, a nossa nação, ela está no céu. E como a Bíblia vai nos dizer lá em Filipenses 3:20, que é o mesmo versículo que apareceu inclusive depois do hino, o apóstolo Paulo vai dizer, mas a nossa cidade está nos céus, desde onde também nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em outras versões vai dizer, a nossa pátria está no céu, de onde nós também esperamos o Salvador Jesus. Então, na verdade, a nossa pátria é o céu. Isso é lindo demais, porque não importa quem você é, quem você foi, o que você fez, nós somos cidadãos do céu, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Isso é lindo demais, porque quando Jesus pregava, ele falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando nós cremos nessa mensagem do Evangelho, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fazemos parte do reino dos céus. Nós somos filhos de Deus e nós fazemos parte do reino de Deus. Nós somos cidadãos do céu. É como se você fosse cidadão dos Estados Unidos, né? Cidadão da Alemanha, cidadão da Inglaterra. Você pode viajar para qualquer lugar, você não precisa de visto. Qualquer lugar que você for, as pessoas te recebem bem. Mas a gente, na verdade, é muito melhor do que isso, porque a gente é cidadão do céu, de um reino que não passa. Porque esses países, essas nações entram em guerra, os países passam, as pessoas passam, mas o céu não passa. Deus é o rei eterno que sempre reina e sempre vai reinar. E nós somos cidadãos do céu.
Isso é algo que tem que nos levar para cima. Não só nos motivar, mas tem que levar o nosso olhar para cima. Glória a Deus. Todos os dias, você acordar, às vezes tem alguns dias que a gente acorda mais feliz, outros dias a gente acorda mais triste. Existem alguns momentos, alguns dias que você acorda triste, acorda para baixo, você não sabe por quê. Mas é essa esperança que nos faz continuar vivos e fortes. Foi essa esperança que motivou esses homens e mulheres, esses heróis da fé, a continuar. Porque eles olharam de longe e viram a esperança e olharam para Cristo. Ainda que Jesus não tivesse vindo na terra, mas eles criam que Jesus ia vir. E ele veio. E nós agora não só temos a esperança de Jesus, porque ele veio, mas nós temos a esperança que ele vai voltar. E nós sabemos que ele vai voltar. E isso tem que ser mais do que suficiente para nos deixar alegres todos os dias, para encher o nosso coração de alegria. Tem a frase de um grande pregador, que ele diz o seguinte: nada é capaz de consolar o nosso coração tanto quanto olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Porque quando você olha para a cruz, você percebe que toda a sua culpa foi paga, todo o seu pecado foi perdoado, todos os seus problemas foram carregados por Jesus, as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas fraquezas. Quando você olha para a cruz, você vê que você foi salvo, que você foi transformado, que você foi mudado, que você foi liberto, que você tem vida e vida em abundância, que você tem alegria, que você mudou, que a pessoa que você era antes, você não é mais, que a vida triste, vazia que você tinha antes de Jesus, agora você não tem mais. Que você tem Deus ao seu lado, que você pode confiar que Ele cuida de você todos os dias, que Ele cuida da sua família, que Ele cuida da sua casa. Quando você olha para a cruz, você sabe que da mesma forma que Ele veio, Ele vai voltar, porque Ele prometeu que Ele quer que nós estejamos onde Ele vai estar, que Ele quer que a gente passe a eternidade com Ele. E é isso que realmente importa. Então nós somos estrangeiros, porque nós não somos daqui, nós não somos dessa terra. Nós somos do céu. Nós estamos na terra, mas nós somos do céu. E a gente não pode perder isso de vista. Porque o céu é realmente o que importa, é o nosso objetivo. É claro que a gente não pode ignorar, a gente tem que trabalhar, tem que cuidar da nossa vida, mas a gente tem que lembrar do céu. Não pode deixar as coisas dessa vida dominarem o nosso coração e fazer a gente esquecer dessa tão grande esperança, dessa soberana vocação que o apóstolo Paulo vai dizer, que Jesus nos tem preparado. E depois no versículo ele vai dizer: eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E em outras versões vai dizer: eles eram forasteiros. Ou seja, eles não eram daquela terra e eles estavam de passagem, eles eram peregrinos. O peregrino é como se fosse um andarilho. Ele está aqui, mas ele só fica aqui uns dias, depois ele vai para outro lugar, ele vai para outro lugar. E a questão com o peregrino é que, como ele está sempre indo de um lugar para outro, ele não pode carregar muito peso. Ele, geralmente, os andarilhos, aqui já viu o andarilho, ele anda só com um saco assim atrás, às vezes segurando aqui, mas ele não carrega muita coisa, ele só carrega algumas roupas, alguma coisa que ele tem, algum sapato, mas é fácil de levar, porque ele tem que andar tanto, que se ele tiver muito peso, ele não vai aguentar carregar tudo. E a Bíblia nos diz que a gente tem que viver assim também. Que a gente não pode ficar carregando muita coisa que vai fazer a nossa jornada ficar muito pesada. Porque Jesus disse que o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Então a gente não pode carregar muita coisa. Isso quer dizer o seguinte: que você, em primeiro lugar, você não pode carregar dores, mágoas, decepções, coisas que pesam no seu coração, que te fazem ser triste, ser uma pessoa que não consegue caminhar alegre. A gente tem que depositar tudo em Cristo, porque Ele é capaz de nos ajudar. Então, se por algum motivo você está triste com alguém, com alguma coisa, ou sei lá, você está decepcionado, ou você está meio, não sabe o que fazer, está perdido, sem direcionamento, entregue o seu coração a Jesus. E aqui eu não estou querendo dizer que você não simplesmente aceitar Jesus, porque eu creio aqui que todos nós aceitamos Jesus. Se você ainda não fez isso, de realmente entregar a sua vida a Jesus, você deve fazer. Mas não custa nada todos os dias, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, todas as manhãs. Então, se o seu coração está triste, está pesado, entregue isso a Jesus, porque Ele é capaz de te dar essa alegria, essa confiança, esse gozo,
no seu coração. E a Bíblia também nos diz que a gente não pode carregar muitas coisas, mas não só no sentido de tristeza, de mágoa, de decepção, mas que a gente não pode carregar muitas coisas desse mundo. A Bíblia nos conta a parábola daquele jovem rico, que ele seguia todos os mandamentos. Jesus falou: você conhece os 10 mandamentos? Ele perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus falou: você tem que seguir os mandamentos. Você conhece os mandamentos? E ele falou que conhecia. Eu conheço, desde a minha juventude, desde a minha infância, eu sigo eles. Aí Jesus disse: só te falo uma coisa, vende o que você tem, pega essa sua riqueza e dá ela aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu, e aí você pode vir e me seguir. Talvez você não é rico, talvez você não tenha muitos tesouros, muitas riquezas, mas muitas vezes o nosso coração está em outro lugar. Porque a Bíblia vai nos dizer, Jesus vai nos dizer, lá na parábola, ou melhor, no Sermão do Monte: onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E é muito fácil de a gente identificar o que é o nosso tesouro. É só você olhar aquilo que toma mais do seu tempo. É claro que a gente tem que trabalhar, né? O trabalho demanda muito tempo. Mas aquilo que você está pensando o dia todo, aquilo que ocupa a sua mente toda hora, é isso que é o mais importante para nós. E às vezes acontece, nas coisas do dia a dia, que a gente às vezes deixar Jesus para o lado. A gente não colocar Jesus em primeiro lugar. A gente sabe que é importante, a gente sabe que tem que ler a Bíblia todo dia, a gente sabe que tem que tirar um tempo de oração. Mas às vezes a gente ignora e deixa isso de lado. E aí que mora o grande problema. Porque se a gente deixar outra coisa ocupar o nosso espaço, o nosso coração, se a gente deixar outro tesouro ocupar o primeiro lugar, aí a gente não vai viver na presença do Senhor da forma que a gente deveria viver. E aí a gente não vai ter aquela vida realmente feliz que Deus queria que a gente tivesse. Porque a gente só pode ser feliz se Deus estiver controlando a nossa vida, se Jesus estiver no controle. E é por isso que, como peregrino na terra, a gente tem que ter sabedoria para escolher muito bem o que a gente quer carregar com a gente. E isso eu quero dizer em todos os sentidos. As pessoas que andam com você, as coisas que você faz, os lugares que você frequenta, o que você pensa, aquilo que ocupa o seu tempo, os seus objetivos, tudo isso que faz parte da nossa vida, não pode ser muita coisa, não pode ser coisa que nos prende a esse mundo. Porque talvez a gente não percebe, mas se a gente piscar e vacilar, as coisas do mundo acabam tomando a nossa atenção, tomando o nosso foco, tomando o nosso tempo. E aí você piscou, e você passou um dia sem ler a Bíblia, você passou um dia sem tirar 20 minutos de oração. E aí essas coisas, de pouco a pouco, elas vão nos distanciando de Deus. E esse é o grande problema, porque a gente não pode perder o foco, porque o foco é o céu. E a Bíblia nos diz que Jesus pode voltar a qualquer momento. E a igreja tem pregado que Jesus vai voltar. E nós sabemos que ele vai voltar. E ele pode voltar hoje, da mesma forma que ele pode voltar daqui a 100 anos. Mas ele pode voltar a qualquer momento. E o nosso tempo também é curto. Então talvez, aqui você está aqui hoje, mas a Bíblia não diz que a gente vai estar aqui amanhã. Então é por isso que a gente tem que viver como sábios. Tem que viver como peregrinos e forasteiros, como estrangeiros, que olham para o céu e que tem a nossa pátria no céu. A Bíblia vai nos dizer também no livro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, onde Pedro vai falar com uma igreja, com várias igrejas, e vai dizer o seguinte: amados, no caso ele está escrevendo uma carta para várias igrejas, e aí ele vai falar para os seguintes igrejas: amados, eu vos peço como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma, tendo o nosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Talvez o texto ficou um pouco confuso, mas ele vai dizer: eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que vocês abstenham das concupiscências da carne e que vocês tenham viver uma vida honesta diante dos gentios, diante das pessoas. O que isso quer dizer? Que enquanto a gente está aqui na terra, a gente tem que viver
nos aproximar de Deus, nos santificar, ou seja, abster, abrir mão das coisas da carne, abrir mão do pecado, abrir mão das tentações, abrir mão daquilo que o mundo tem para nos oferecer. E você já fez isso porque você está aqui na igreja na sexta-feira. Quantas pessoas estão agora, sei lá, assistindo um jogo de futebol, assistindo um filme, ou sei lá, numa festa, né? A gente está tendo uma autofesta aqui falando, enquanto a gente está lá bebendo, curtindo, e você escolheu a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. Isso é algo muito bonito de ver. E é assim que a gente tem que viver. Porque o que acontece? Quando você busca Deus, as pessoas que estão lá fora vão ver isso. Elas vão dizer, o João está diferente, a Maria está diferente. Antes eles eram assim, antes eles mentiam, antes eles compravam e não pagavam, mas agora eles estão sérios, agora eles mudaram. E quando as pessoas olharem para nós e verem Jesus em nós, elas vão querer ter Jesus também. E aí que está, porque a nossa vida tem que ser um testemunho diante de Deus e diante dos homens, como o apóstolo Pedro vai dizer aqui. Então a nossa vida toda, nosso viver, nosso dia a dia mesmo, tem que ser mostrando Jesus para as outras pessoas. Porque aí outras pessoas vão encontrar Jesus. E se a gente sabe que a gente tem essa esperança tão grande de um dia ir lá no céu, de estar para sempre com Deus, com Jesus, de ver Jesus como Ele é, de ver Ele face a face, de nunca mais ter dor, nem dificuldade, nem tristeza, nem luto, nem choro. Se a gente tem essa esperança, a gente não pode guardar essa esperança só para nós. A gente tem que levar isso para outras pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E é impressionante, esses dias, um tempo atrás, eu convidei um amigo para ir à igreja, e aí, de alguma forma, eles chegaram lá em João 3,16 durante a pregação. Aí eu perguntei se ele conhecia João 3,16, se ele já tinha ouvido falar. Ele estava do meu lado assim, e aí ele falou que nunca tinha ouvido aquele versículo, que não conhecia aquele versículo. E aí meu coração naquela hora partiu. Porque tanta gente, a gente acha que as pessoas conhecem, mas tem tanta gente que não faz a menor ideia de quem é Jesus, que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar, que nunca teve alguém para chegar do lado assim e perguntar, mas você já entregou a sua vida a Jesus? Como é que você está? Essa dificuldade aí, Jesus pode te ajudar. Jesus é aquele que pode resolver todos os problemas. Talvez tenha alguém que você conhece que está numa dificuldade muito grande, uma enfermidade muito grande, mas Jesus é o melhor médico que existe. Talvez alguém que está com ansiedade, depressão, está triste. Jesus é o melhor psicólogo do mundo. Jesus é aquele que é capaz de solucionar todos os problemas. E a gente tem essa alegria no coração. A gente conhece o caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se a gente conhece esse caminho, a gente tem que levar outras pessoas para esse caminho. E sabendo que a gente conhece esse caminho, e eu percebo, realmente eu fiquei muito feliz. Porque a igreja que é uma igreja que realmente é cheia da palavra de Deus. Se a gente conhece a palavra, a gente tem que levar essa palavra adiante. Porque se a gente for usado por Deus para levar outra pessoa a Jesus, já valeu a pena todo o esforço, já valeu a pena toda a nossa caminhada. Porque é isso que realmente importa. Não é as coisas aqui do mundo, mas é a vida lá no céu, lá na glória, lá na eternidade. E é por isso que a gente tem que caminhar sabendo que a gente é estrangeiro, que a gente não é dessa pátria, que a gente é peregrino, que a gente não pode ficar guardando muitas coisas aqui para que outras pessoas também venham encontrar Jesus. Porque a vida sem Jesus não faz sentido. A vida sem Jesus é vazia, a vida sem Jesus literalmente é uma vida, mas é uma vida morta. É uma vida que você está vivendo ali, a vida no dia a dia, mas você não tem vida. E Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Porque tem muita gente que se olha por fora, parece que a pessoa está bem, mas por dentro a pessoa não está vivendo, a pessoa está aprisionada, não consegue sair no pecado, na tristeza. E a gente tem a solução, que é Jesus. Talvez você pode dizer, mas eu não sei pregar, mas eu não conheço muita coisa da Bíblia, eu não sei. Mas o que Jesus fez por você? A gente cantou aqui aquele hino contando as bênçãos, né? Eu tenho tantas bênçãos. Pensa só em uma coisa que Deus fez para você. O seu testemunho, algum milagre, alguma coisa que Deus fez na sua vida, na sua família.
isso já é mais do que suficiente para você chegar na pessoa lá do seu trabalho, ou sei lá, onde você estuda, onde você vai todos os dias, no supermercado, no banco, você contar o que Deus fez por você. Às vezes é muito melhor do que você tentar pregar para alguém aqui, pegar um texto da Bíblia e tentar explicar para as pessoas, porque ela vai ver na sua vida, realmente, Jesus é o mesmo, Jesus realmente existe, Jesus realmente cura, Jesus realmente transforma, Jesus realmente faz milagre, porque ele estava me contando aqui que aconteceu isso. E aí as pessoas vão ver Jesus na sua vida, vão ver Jesus na minha vida, vão ver Jesus na nossa vida. E nós somos chamados para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para fazer a diferença onde a gente está. Imagina aqui, se cada um de nós se comprometer a trazer pelo menos uma pessoa para Jesus. Daqui a um ano, a igreja já dobrou de tamanho. Se a gente trouxer 2 pessoas para Jesus, a igreja vai triplicar de tamanho. E não é difícil, porque todos nós conhecemos alguém. Talvez você conheça algum familiar seu, algum amigo seu, algum colega seu, que ainda não entregou a vida a Jesus, que ainda não conhecia Jesus. E talvez aquela pessoa está ali todo dia do seu lado, e Deus está dizendo para você, fala de Jesus para ela. E aí às vezes a gente fecha o coração e a gente guarda aquilo lá para a gente. Mas um negócio que realmente Deus, assim, uma vez me falou muito fortemente, veja que eu não esqueci, é que eu não posso viver em paz, eu não posso dormir enquanto tem uma pessoa do meu lado que eu sei que se Jesus voltar agora, ou se a gente morrer, ela vai para o inferno e eu vou para o céu. Mas eu não fiz nada, eu só fui salvo por Jesus porque Ele me amou, pela graça, pelo amor de Cristo. Eu não fiz nada para merecer, eu não merecia nada, eu sou um pecador miserável. Mas essa pessoa que está do meu lado, que às vezes é uma pessoa até mais legal que eu, é uma pessoa mesmo que você fala, só falta a pessoa ser crente, uma pessoa muito legal, mas ela ainda não entregou a vida a Jesus. E aí agora, se essa pessoa não estiver mais aqui, se amanhã essa pessoa sofrer um acidente, ela não vai ser salva. Talvez porque você não teve coragem de chegar e falar de Jesus para ela. E não pode ser assim. Porque se a gente realmente conhece Jesus, se a gente tem essa esperança, a gente tem que levar a mensagem para outras pessoas. Porque é muito bom quando a gente recebe uma notícia boa, você quer chegar e contar para todo mundo. E a Bíblia diz que o Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova, é uma notícia que salva, que transforma vidas. É a melhor notícia que qualquer pessoa pode receber. E é por isso que a gente tem que levar essa notícia adiante. A gente tem que levar essa notícia para todo mundo, todos os dias, onde quer que a gente esteja. O apóstolo Paulo, só para finalizar, ele disse que ele se fez de louco para ganhar os loucos, ele se fez de sábio para ganhar os sábios, ele se fez de forte para ganhar os fortes, ele se fez de fraco para ganhar os fracos, para que de alguma forma algumas pessoas entregassem a vida a Jesus. Como aqui foi dito, também muito importante, Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Mas se você levar uma pessoa a Jesus e essa pessoa levar mais uma pessoa a Jesus, daqui a pouco a igreja explode, porque começa de pouquinho em pouquinho, como assim começou lá atrás com 12 pessoas, com os 12 apóstolos, e a igreja explodiu no mundo todo e virou o que a gente conhece hoje. Então pense sobre isso. Como é que você tem conduzido a sua vida? Você tem olhado para Jesus? Ou você tem se prendido muito nas coisas desse mundo? Você tem se preocupado demais com a correria do dia a dia, com os problemas, com as dificuldades? Ou você realmente tem olhado para o céu e tem aguardado com o coração cheio de fé e cheio de esperança? Como esses heróis da fé fizeram, eles viram a esperança de longe e eles guardaram essa esperança no coração. É assim que Deus nos chama para viver. Mas não só guardar essa esperança no coração, para a gente permanecer firme, mas levar essa esperança, levar essa boa notícia para todo mundo que a gente conhece. Para que talvez nem todos vão querer ser salvos, nem todos querem Jesus, mas se alguma pessoa quiser, e se através da sua vida Deus salvar mais uma pessoa, já valeu a pena todos os outros. Então, para que você e eu, depois desse culto, para que essa palavra não saia
né, não entre por um ouvido e sai pelo outro, mas para que realmente a gente venha mudar. Para que na próxima oportunidade que você tiver, você tire um tempo de oração, busque a Deus, ore mais, mesmo que comece pequenininho. Às vezes a gente está na correria, não tem como orar 1 hora, 2 horas seguidas, mas tem como você orar um pouquinho. Talvez ali você tenha um tempinho no trabalho para você orar por um amigo seu, um colega seu. Ninguém vai recusar uma oração. Eu posso orar por você? Se você sabe de alguém que está passando um momento difícil, faz uma visita para a pessoa, mesmo que seja um negócio rapidinho ali. Mas se Deus usar a nossa vida para transformar a vida de outras pessoas, se as pessoas olharem para nós e verem Jesus em nós, já valeu a pena. Quer dizer que a gente está andando no caminho certo. E sobretudo a gente tem que olhar para o céu e saber que mesmo diante das dificuldades e das lutas, a gente tem uma pátria que é muito melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Que é muito melhor do que qualquer coisa nessa terra. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, para vocês colocarem de pé, para a gente fazer uma oração. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Reginaldo, pela vida de cada irmão, de cada irmã que tirou esse tempo e veio buscar a tua presença, Pai. Para que tu venha recompensar o amor, o cuidado de cada um de vir estar aqui, Pai, na tua casa, de prestar um culto ao Senhor. Nós gostaríamos de agradecer, Pai, acima de tudo, pela tua palavra que foi pregada e que falou tanto aos nossos corações. Nós pedimos a Deus para que o Senhor venha nos ajudar a vencer os desafios de todos os dias e a olhar para o céu, a nossa esperança, a nossa pátria, e nós lembrarmos que o Senhor vai voltar. Que o Senhor prometeu que vem. E nós cremos que o Senhor vai vir. E nós cremos que o Senhor é fiel para cumprir essa promessa. Nós pedimos a Deus também para que essa esperança não venha ficar só guardada no nosso coração, mas para que a gente venha levar essa esperança lá fora para as pessoas, para que elas venham ter essa alegria, essa esperança, esse tão maravilhoso amor no nosso coração, para que outras pessoas também venham ser alcançadas através da nossa vida. Abençoa, Pai, a vida de cada um, nos leve em segurança dos nossos lares, abençoa a vida dessa igreja, para que mais pessoas, meu Pai, através desse maravilhoso trabalho, venham ser salvas e venham ser transformadas e venham encontrar Ti, para que através das nossas vidas outras pessoas venham conhecer Jesus. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Entregamos nosso ser nas Suas mãos, pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Sempre que Jesus ele disse, olha, meu
de pé, né? Não desmerecendo a oração que o Abraão fez, né? Que Deus continue te usando poderosamente, que você continue sendo um instrumento da mão de Deus. E por onde você passar, filho, você possa ser bênção na vida das pessoas, como você foi nas nossas vidas hoje, amém? Feche teus olhos. Pai querido, Jesus amado, nós queremos agradecer ao Senhor esta noite por esta palavra maravilhosa que teu servo amado nos deu. Meu Deus, não foi à toa que ele passou por essa prova, por essa luta, do nascimento prematuro, da má formação, para hoje o Senhor fazer um vaso de honra. E eu tenho certeza, ó Deus, que ele tem sido orgulho do seu papai, da sua mamãe, dos seus irmãos, tem sido orgulho da igreja onde ele congrega. Eu queria pedir ao Senhor que essa palavra que foi ministrada aqui nessa noite, ela possa penetrar no nosso coração e fazer morada. Que possamos entender que muitas das vezes nós carregamos pesos que não somos nossos, mas que o Senhor nos alivia nessa noite. E que possamos entender que para herdar o céu, nós vamos ter que abrir mão de muita bagagem aqui na terra. Às vezes os nossos corações são voltados para as coisas terrenas, sempre que os nossos corações deveriam ser voltados para as coisas celestiais. Fica conosco nessa noite, nos conduz para os nossos lares, com as suas proteções. Nós te agradecemos nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a luz e consolações do Espírito Santo, seja convosco não só hoje, mas para todos sempre. A igreja do Pai, com o Senhor Jesus